Eba, apóstola Vivian entrou. Esperar o pessoal entrar. Caio. Boa noite, gente. Paz e graça, apóstola. Alana, paz e graça. O pessoal tá entrando. Camila. Evelyn. Paz e graça, Camila. Esperar uns segundinhos aí pro pessoal entrar, para dar tempo. Alice dos Santos Corona. Bom. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui em mais um programa pelo canal do Femininas aqui no Instagram. Quero desde já agradecer a todos vocês que estão aí com a gente. E hoje, não diferente das outras lives que nós fizemos, tenho certeza que vai ser uma noite muito especial. Uma noite em que nós vamos aprender muito. E eu espero que para vocês que estão aí do outro lado também, que vão participar, que estão nos assistindo, também seja bastante especial. A convidada de hoje é a minha querida, linda Leomagna Arezes. Vou chamar ela aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Vamos lá. A Márcia também entrou, Mari. Esperando nossa convidada. Ê! Boa noite! Boa noite, paz e graça a todos. Léo, vira o seu celular, você tá de lado. Isso. Eu me organizei para deixar ele assim. Só um Agora instantinho. Pronto, gente. Deixa eu prendê-lo. Ó, apóstola Vivian. Ao vivo é assim mesmo. Faz parte. É isso aí. Pronto. Agora eu tenho que ficar em pé. A apóstola já escreveu aqui, ó. Que lindas as minhas meninas. Te amamos, apóstola Vivian. Bom, gente, como eu falei para vocês, essa noite eu tenho certeza que vai ser muito especial, não diferente das outras lives. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre família, sobre casamento, sobre relacionamento. E nós temos aqui uma convidada muito especial para mim, e eu tenho certeza que para vocês também que estão aí assistindo, a nossa querida Léo tem muito aí para compartilhar, para nos ensinar. Então vamos para o nosso bate-papo, porque o tempo passa rápido, e eu quero pedir para ela começar aí se apresentando para quem não a conhece. Amém. Boa noite a todos. Meu nome é Leomagna Oliveira. Hoje, para honra e glória do Senhor, Leomagna Arezes. Eu tenho 41 anos, eu moro em São Paulo, trabalho como orçamentista
Sou casada com o senhor Cleberson Areses e mãe de 3. Um menino de 21 anos, uma menina de 17 e um de 16. E esta sou eu. Ai, ai, ai. Essa é a nossa convidada de hoje, gente. Ela tem muita coisa aí para compartilhar com a gente, para nos contar. É uma família linda, que eu amo muito. Um casal abençoado, que tem um trabalho lindo aí na igreja onde a gente congrega, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, para a gente começar, Léo, eu quero que você fale um pouquinho a respeito da sua família, quando você conheceu o Kleber, como foi esse início, porque agora nós sabemos que, como você disse, para a honra e glória do Senhor, vocês estão casados, muito bem casados, têm uma família linda, 3 filhos lindos, mas não foi sempre assim a história, né? Eu Não, quero que não. você conte, esse início um pouquinho pra gente, como foi. Muito bem. Eu conheci o Kleber ainda em época de escola. Quando eu completei 15 anos. Então, desde então, nós começamos a namorar. E, claro, com todo namoro de menina, vem o sonho de um dia poder casar, enfim. E isso aconteceu assim, rápido até, porque os meus pais, eles resolveram ir embora e nós acabamos por ficar e constituir uma família juntos. E então, nós resolvemos morar juntos aos 22 anos. Este ano, nós completamos 22 anos juntos. Então, eu e o Cleberson éramos 2 jovens, com um início de vida, sem muita maturidade, com um pouquinho só de juízo, mas com muito amor e muita vontade e o desejo de ficar juntos. Então, nós resolvemos, com a ida da minha família embora, resolvemos morar juntos e enfrentar a vida e constituir a família que nós temos. É claro que isso não foi fácil. No início, éramos uma família muito feliz, aparentemente, e eu digo assim que nós fomos felizes, sim, até um certo ponto. Como eu disse, nós nos casamos muito novos, né? Aliás, fomos morar juntos, e com toda a falta de maturidade, casal novo, onde não tínhamos nenhuma formação, o Cleberson não tinha emprego. O que nós tínhamos era apenas a expectativa de um futuro juntos, né? Então, enfrentamos o medo, a falta de maturidade e constituímos a nossa família. Os filhos vieram, como eu já disse, nós temos 3 filhos, e com o passar do tempo, as lutas começaram a aparecer, né? O que aparentemente no início de todo casamento era festa, era suportável, era engraçadinho. Então, com o passar do tempo, isso não tornou-se mais tão apreciativo. E aí, com o passar do tempo, dos anos, as lutas foram vindo, o dia a dia, os desgastes, e nós fomos nos perdendo. E apesar de ter constituído, né, a família, uma família linda, os problemas eles vieram, como de muitos por aí. Então, éramos uma família que aparentemente felizes, mas que, porventura, em determinadas ocasiões, começaram a aparecer as faltas de prioridades, como dizemos assim, na família. Então, nós fomos adquirindo alguns vícios. O Kleber, ele tinha algumas prioridades que não eram a família, num determinado tempo, e ele passou onde era
onde ele bebia para distração, para descontrair e aproveitar o final de semana na companhia de amigos, foi tornando-se mais frequente, cada vez mais, e com isso eu fui me fechando, porque a falta de atenção para a família foi diminuindo, e com isso começaram-se as guerras entre nós, né? As brigas, as lutas do casamento diário, do dia a dia. E o que era suportável começou a deixar de ser. Então começaram-se as brigas frequentes, o desrespeito um pelo outro. Nós começamos a nos fechar e chegou um momento em que parecíamos que nós vivíamos na mesma casa, morávamos junto, partilhávamos do mesmo teto, cuidávamos dos mesmos filhos, mas cada um tinha uma vida, porque era cada um por si, né? O Cleberson, ele tinha as prioridades dele, que achava também que pelo fato de trabalhar durante a semana, de segunda a sexta-feira, então chegava o final de semana, ele queria curtir com os amigos e beber e se distrair, pelo fato de achar que já dava o valor em casa para ajudar, já contribuía com o valor em casa, então ele achava que aquilo não estava nos causando nenhum mal. Por outro lado, eu também cansada, imatura, não tinha tantos conselhos, aconselhamentos. Então eu também fui a mulher tola, porque eu acabei com isso, entrava nas guerras, eu brigava, né, por qualquer motivo. Então nós fomos nos desentendendo com o passar dos anos. Até que chegou um momento onde nós fomos nos ferindo muito, e as feridas cada vez mais se tornando mais profundas, abertas e sangrando, porque elas sangraram muito, e houve num certo período um rompimento do nosso casamento, e foi aí que houve a nossa separação. Ô, Léo, você falou de você e era exatamente isso que eu ia te perguntar. Para quem entrou agora, gente, a live hoje é com essa mulher linda, a Léo, e a gente está falando hoje sobre família, sobre casamento. E aí, Léo, eu ia te perguntar o seguinte, o que você acha hoje, com a experiência que você tem, com a maturidade que você tem? Naquela época, você falou que você foi mãe muito jovem. Quantos anos você foi mãe? E o que você acha que você errou mais? Eu me casei muito cedo, né? Então, quando nós formamos aquele casamento, eu não tinha maturidade o suficiente para saber, enfim, para evitar uma gravidez precoce. Então, foi uma gravidez que não foi desejada e não foi esperada naquele momento, mas quando nós descobrimos, foi algo maravilhoso, nosso primeiro filho. Então, eu fui mãe aos 19 anos. E assim, fui mãe aos 19 anos, longe da minha mãe. Então, a minha mãe, como eu disse, ela tinha ido embora para outro estado, os meus pais, com a minha família. Então, eu não tinha muito com quem contar. Então, eu fui mãe muito nova, mesmo sem experiência, mas ao mesmo tempo eu fui madura, porque dentro de mim eu já sabia o que eu queria. Então, quando eu comecei a namorar com o Cleberson, foi um amor que eu falei assim, é um amor para a minha vida inteira. E é com ele que eu quero me casar, e é com ele que eu quero ter filhos, e é com ele que eu quero viver a minha vida inteira. Então, quando veio o nosso primeiro filho, eu já tive maturidade para saber o que eu queria. Que eu queria aquilo, eu era uma pessoa, eu tinha consciência de que eu era casada, de que eu ia ser mãe de um filho, do primeiro filho,
e que a minha vida teria mudado. Dali em diante, era como se Deus tivesse colocado algo no meu coração. Você saiu da casa dos teus pais para constituir a tua família, e daqui em diante a tua família é o teu marido e o teu filho, e você vai seguir com isso. E a vida inteira foi assim. Eu vivo para cuidar dos meus filhos e do meu marido. Então, até hoje, isso é a maturidade que Deus me deu. Então, não tive tantas dificuldades em obter esse amadurecimento. Tive dificuldade, sim, no sentido de que eu trabalhava, né, para ajudar em casa, sempre trabalhei, então, desde o início, eu já fazia isso e continuei como eu faço até hoje. Eu trabalho fora, então eu sempre tive essa consciência. E assim, a maior dificuldade que eu tive é de não ter a minha mãe aqui para ajudar a cuidar dos meus filhos, quando os meus filhos estavam doentes, com quem eles podiam ficar. Então, o abrir mão da juventude pelos meus filhos, eu não tive esse problema, essa dificuldade. Eu acho que eu já tive muita maturidade, porque filho não é um brinquedinho que quando chora você vai lá e desliga, né? Não, então eu já tinha essa consciência. A partir do momento que eu fui no médico e ele falou, você está grávida, e eu já saí de lá consciente de que eu gerava uma vida e que aquela vida ia depender de mim e eu ia ter que cuidar para sempre. Eu acho que é sua mãe que está aqui, Rosa Alves. É a minha mãe. Ela tá aqui. Tá aqui, ela escreveu minha amada filha. Pessoal, se alguém quiser mandar alguma pergunta para Léo, pode mandar aí, depois a gente faz no finalzinho do programa, tá bom? Léo, eu entendi. Em relação ao Kleberson, essa era a pergunta. Em relação ao Kleberson, qual foi a sua maior dificuldade em lidar com toda a situação que estava acontecendo? Em relação ao Kleberson, a situação foi bem delicada. Muito delicada, porque eu sou filha, os meus pais, eu não fui acostumada, como que eu posso te explicar? Apesar dos meus pais não serem cristãos, eles eram católicos, não praticantes, mas eu não fui criada num meio onde eu via o meu pai beber vícios, como né? se diz a palavra? Sempre, né? Com regularidade, assim. Então, toda família tem seus desapontamentos, tem suas brigas, normal, mas eu não fui acostumada a ser criada dessa forma. Então, isso para mim era muito difícil de lidar, porque eu não tinha com quem, às vezes, falar. Então, por mais que eu fosse querer conversar com alguém, então eu me sentia como se eu tivesse sempre reclamando, né, do Kleb. E na verdade não era uma reclamação em si, mas eu queria um desabafo, eu queria um socorro, eu queria um conselho, porque eu não era acostumada a lidar com isso. Então, para mim, a maturidade do casamento, do filho, de ter os filhos, foi muito mais rápido. Eu amadureci mais rápido. E no início o Kleb, é claro que ele ficou muito feliz, ele largou a escola por conta de que eu estava grávida, e ele ia para a escola, e ele voltava, e o feijão estava no fogo, e o fogão estava ligado, e eu deitada dormindo. Então, no nosso primeiro filho teve tudo isso. Então, era o cuidado, eu sentia falta da minha mãe, eu não tinha os meus pais, então não tinha quem me mimasse. Quem me mimava no início era o Kleb. E aí, com o passar do tempo, com isso, com essas prioridades que ele foi dando para a vida dele, de que trabalhava de segunda a sexta, e chegava o final de semana, ele preferia, né, dava prioridades a ficar com os amigos. É claro que isso não era todo o tempo 100%, mas na maioria das vezes, e nos últimos meses que antecederam a nossa separação, foi assim.
Ele mal esperava chegar sexta-feira, ele mal tomava um café e já ia beber. E isso era muito doloroso para mim. Era muito complicado assimilar tudo isso, porque eu me considerava uma pessoa perfeita, onde eu não era, mas eu me considerava e eu questionava isso, porque eu colocava assim na minha cabeça que como eu era, eu trabalhava, eu ajudava em casa, eu ajudava nas contas, então a minha vida era do trabalho para casa, e eu chegava em casa e lavava roupa, e passava, e cozinhava, e limpava, e cuidava de filho, enquanto ele estava na rua. Então era difícil de lidar com isso, era difícil compreender os motivos, e isso, todo esse questionamento foi criando revoltas, foram criando raivas, e onde eu fui guardando muitas vezes. E quando chegou um tempo que foram extrapolando, extravasando, e eu comecei a soltar. E aí, quando a gente foi o período que eu não conseguia lidar com isso, eu não conseguia lidar com essas escolhas dele, com as atitudes dele, porque por mais que ele cuidasse de nós materialmente, que não nos faltasse nada, mas faltava uma parte. No fundo, nós sentíamos falta dele, porque muitas vezes eu ia, por exemplo, para a igreja com os meus filhos, nós voltávamos da igreja e ele nem sabia que nós tínhamos ido. E assim, as brigas eram constantes por conta disso, né? As brigas, os desentendimentos, aí a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de respeito mútuo entre nós, tanto da minha parte para com ele, quanto da parte dele para comigo, e xingávamos um ao outro, e por aí vai. Então, eu tive muita dificuldade com isso, e isso começou a refletir muito na nossa vida, e em mim principalmente, porque eu fui ficando uma pessoa cada vez mais amargurada, sabe? Eu não conseguia soltar isso, mas eu fui ficando cada vez mais sozinha, mais distante das pessoas e sozinha e sem saber direito ao certo como lidar com tudo isso. Então, essa questão para mim foi bem difícil, bem difícil. Léo, a gente tem uma pergunta aqui, lá de Porto Alegre. Tá assim, ó. Como foi a mudança para conseguir lidar com essas atitudes? Ou ele que mudou? A gente já vai falar disso. Mas dentro disso que você falou, eu quero que você conte quanto tempo isso durou. Você falou que vocês chegaram a se separar. Quantos anos você tinha? Quantos anos estavam as crianças quando aconteceu essa separação? Como foi esse momento de rompimento? Bom, vou começar a fazer contas, porque eu não sou muito boa. Deixa eu ver, 2021. Vamos lá, 2021 menos 2016. Olha, como eu já disse, nós estamos juntos desde os 15 anos. Acredito eu que nós vivemos sempre uma vida aparentemente feliz, mas sempre faltava alguma coisa. E aí, quando começou, eu acho que nós já tínhamos o quê? 22 menos 5, 17, uns 15 anos. Quando mais ou menos uns 15 anos de casamento, essa tendência começou a piorar, essas situações começaram a acontecer. E assim, o período em que ficou mesmo foi em torno de que ficou assim muito acirrado, uma briga constante, que nós não conseguíamos nos entender. Ela durou mais ou menos cerca de 1 ano, 2 anos no máximo.
tudo isso que aconteceu, esse rompimento que eu falei da nossa separação, ela aconteceu há 5 anos atrás. E nós estávamos com 36 anos, tanto eu quanto ele. Então, no auge, assim, da maturidade, né, foi onde nós tivemos esse rompimento. Parece que foi, assim, um período que eu falo assim, as pessoas devem falar assim, poxa, agora que era para eles estarem maduros e sabendo o que querem, eu acho que nós chegamos nessa faixa etária tão exaustos que foi exatamente nesse período. Nós estávamos com 36 anos, com 15 para 16 anos de casamento começaram essas mudanças que onde eu te disse que o cotidiano veio e as brigas aumentaram e o que era um final de semana, às vezes na companhia do amigo, 1 hora, 2 horas na companhia do amigo, tornou-se um sábado, tornou-se a sexta e o sábado, e por aí vai, né? Até tornar-se o final de semana inteiro, onde ele dava prioridades aos amigos, à companhia de amigos, e assim, e sendo assim, houve esse rompimento. Creio eu também que era por conta que, assim, nem ele suportava ficar comigo e nem eu suportava ficar com ele, né? Porque nós criamos uma rincha um do outro, né? Nós fomos nos fechando um para o outro. É como se nós andássemos trilhando a mesma estrada e chegou num cruzamento, cada um foi para um lado. Certo. Foi isso. E aí, depois desse rompimento, quanto tempo vocês ficaram separados? E como foi essa volta? No ano de 2015, para ser mais exata, as brigas tornaram-se mais constantes. E aí, em novembro de 2015, foi ficando um período bem difícil para nós. O período de novembro, dezembro de 2015 foram muito perturbadores, onde ele priorizou mesmo a vida lá fora. Então, eu vivia sozinha com os meus filhos, praticamente. E nós estávamos num projeto onde tinha que vir os finais de semana, então foi uma tribulação muito grande nesse período. E nós discutimos muito. Quando foi no Natal de 2016, nós discutimos e houve um problema assim muito grave. Foi uma discussão muito maior do que todas as outras, onde causou uma ferida muito grande. E daquele dia em diante, eu disse para mim mesma que eu não merecia aquilo e que eu não aguentava mais. E aí eu esperei, nós discutimos na frente das crianças e por aí vai. Não tinha aquele negócio, se eu tivesse alguma coisa para falar, eu falava na frente de quem fosse, e assim ele também já não me respeitava mais, e era aquilo. E aí nesse Natal, nós brigamos muito, foi algo muito feio, mas aí quando foi na semana desse Natal para o Ano Novo, nós sentamos e conversamos e eu falei para ele, você tem que escolher o que você quer da sua vida. Foi muito difícil, foi muito doloroso fazer isso. Eu precisei ter muita coragem, porque eu tinha muito medo. Eu tinha, assim, pelo Cleberson, um amor que era maior do que tudo, maior do que a minha vida, do que a mim mesma. E eu achava que se eu perdesse o Cleberson, eu não teria vida. Então, foi muito doloroso, mas nós conversamos bastante. E ele, na ocasião, disse que estava pensando, que ia pensar, enfim. Mas chegou no Ano Novo, ele até ficou mais calmo, enfim, e eu pensei, ele está pensando mesmo. Mas aí, depois do Ano Novo, no primeiro recebimento de salário dele, ele passou em casa e ele pegou as coisas e ele saiu para beber.
E naquele dia foi muito doloroso para mim. Eu passei a noite inteira em claro, eu tive febre, eu ligava para ele, ele não me atendia, quando me atendia era grosseiro. Então naquela noite eu orei ao Senhor e eu chamei o nosso filho mais velho, que na época tinha 15 anos, e eu falei: Vini, tá acontecendo isso, isso e isso, e eu acho que não tem mais jeito. Eu e o seu pai, nós temos que nos separar. Não tem mais o que fazer. Não tem mais como eu dar oportunidades. E o Vi, por ser mais velho, falou assim: mãe, nós temos visto a sua luta. Então você pode se separar do meu pai que nós vamos apoiar você. E isso era o que eu precisava, do apoio dos meus filhos. E aí no dia seguinte, quando ele chegou, eu pedi para ele, falei: olha, eu quero que você pegue as suas coisas, arrume e saia. E ele olhou para mim assim, abismado, e disse assim: mas como? Agora? Hoje? Eu preciso de mais um tempo. Mas ele falou isso não com tristeza, nem com preocupação. Mas eu senti que ele era como se ele quisesse muito aquilo. E eu falei assim: sim, você já teve todo o tempo que você necessitava. E eu preciso disso hoje, eu quero que você saia hoje. E aí ele saiu em janeiro de 2016 de casa e nós ficamos 6 meses separados. 6 meses de muito choro, muita dor, muita luta, choro e mais choro. Foi muito sofrimento. Nessa época em que nós nos separamos, foi um período assim tão difícil, porque foi um momento em que eu estava em transição, porque eu frequentava uma igreja e eu pedia ao Senhor para poder me dar uma igreja onde eu pudesse congregar da maneira que eu era, que me aceitasse, porque, como eu já disse, nós fomos morar juntos. Então, nós não éramos casados oficialmente. Nós vivemos por muitos anos como se nós fôssemos casados, mas nós não éramos. Então, para um currículo cristão, isso pesava muito. E para mim isso era uma afronta muito grande, era uma dor que eu tinha, né? Era um buraco que eu tinha, uma decepção. Então, nesse momento, eu estava em transição de ministério, em transição de igreja, e o meu casamento estava totalmente destruído, e nós nos separamos, e assim, para mim foi, eu acho que o momento mais difícil que eu já vivi em toda a minha vida. Mas também foi o momento em que eu mais aprendi, onde eu mais fiquei próxima de Deus. E onde Deus, eu vivi experiências extraordinárias. Até hoje nós vivemos experiências extraordinárias com Deus. Mas esse período foi o período em que eu mais vivi isso. Porque com toda a dor, com todo o desespero de uma separação, de um casamento longo, onde uma menina, porque eu era uma menina, resolveu morar com o seu namorado, os pais moravam longe e praticamente tinha a família dele. Tinha a família dele aqui? Sim, tinha. Mas não era igual, né? Não é a mesma coisa. E eu me sentia muito sozinha, né? E foi um período, assim, extremamente doloroso para mim. Mas é fundamental. Fundamental para as nossas vidas. Ô, Léo, a Márcia está perguntando aqui, ó, como seus filhos se sentiram com essa separação? Juntando aí com essa pergunta da Márcia, eu quero que você conte para o pessoal em que momento você resolveu se converter
resolveu se tornar cristã, ou você já nasceu num berço cristã? Como foi isso? Como isso aconteceu na sua vida? E Não. em que momento você entendeu que não adiantava você brigar, você discutir, você bater de frente, que a sua única opção, ou a melhor opção, era buscar a Deus? Eu não nasci num berço cristão. Eu inclusive, fiz até primeira comunhão, né? Porque a minha família, ela era católica, não praticante. Mas quando eu comecei a namorar com o Kleberson, o meu sogro me apresentou Jesus. E Glória a Deus. aí, Glória a Deus. e aí eu já fiquei apaixonada por ele. E desde então eu não quis mais saber de ir para outra igreja. Então eu já frequentava sim uma igreja e os meus filhos, os nossos filhos, eles foram todos apresentados para Jesus. E desde então eu sempre fui. Eu sempre fui à igreja, mas eu não congregava e eu me considerava sim membra de uma igreja, porque eu ia somente nela. Mas a doutrina dessa igreja, ela não permitia que eu me batizasse, por conta que eu não era casada oficialmente, né? Então, até isso, eu tive que passar anos esperando, porque ali quando eu conhecia Jesus, que o meu sogro, um beijo, meu sogro, a partir do momento que o meu sogro me apresentou para Jesus, eu já me apaixonei e falei, é esse Jesus que eu quero, é isso que eu quero para minha vida. Mas eu não podia. Eu ia, mas eu me sentia assim, a irmãzinha deixada de lado, ou a irmãzinha suja, a irmãzinha que não servia. E aí eu fazia os estudos para o batismo, né, na igreja, mesmo sabendo que eu não podia me batizar, eu fazia os estudos. Só que teve um dia que eu tive o desejo de chegar e falei assim pro Kleb que para mim me batizar, nós precisávamos nos casar. E aí ele pegou e disse para mim assim, eu não vou casar com você por causa de igreja. E aí veio um dos baldes de água fria. Desde então, ele nunca proibiu de eu ir na igreja. Ele me levava quando ele estava em casa. Como eu disse, às vezes ele estava na rua, eu ia com os meus filhos, voltava e ele nem sabia. Então, assim, a minha conversão foi ali plantada quando eu conheci Jesus. E eu sempre falava para Deus. E eu sempre conversava com Deus. Então, eu me converti ali. Só que ali eu já orava para que o Senhor convertesse o meu marido. Porque eu dependia dele para poder me batizar. E aí, um pouco antes da nossa separação, eu estava orando ao Senhor e pedindo, Senhor, não é justo que eu congregue numa igreja, que eu queira declarar ao mundo que eu te aceito, sendo que eu tenho que depender do meu marido para isso. E ele não quer se casar. Então eu quero uma igreja que eu possa, sim, congregar, te servir do jeito que eu sou, sem ser casada. E era isso que eu vinha buscando. Quando nós nos separamos, era essa busca que eu tinha. E no momento da nossa separação, foi ali onde eu encontrei uma igreja. Eu já tinha decidido, eu já tinha conhecido a igreja, já tinha orado, já tinha decidido. E ele até disse para mim, quem sabe, um dia eu vou lá conhecer. E aí, eu acho que menos de um mês depois, eu me vi separada. Então, eu já era convertida, né? Mas eu não servia a Jesus. Eu não servia. Eu era ministrada, eu ia aos cultos, eu era ministrada, eu orava, eu tinha a minha fé, a minha convicção, só que eu me sentia distante.
como que eu posso te dizer? Eu me sentia inútil, porque eu não podia colocar a mão no arado para fazer nada. Sim. Não tinha serventia, E né? aí, eu não, exatamente, eu não era útil, eu não tinha utilidade nenhuma na casa do Senhor, e isso me frustrava. E uma das coisas também que me frustrava era ver as pessoas tomando Santa Ceia e eu não podia. Isso me doía bastante. Então, quando tinha batismo nas igrejas, eu não ia. Eu fazia os estudos para o batismo, mas no dia do batismo em si, eu não ia, porque aquilo mexia muito comigo. Então, eu conhecia Jesus lá atrás, sempre tive fé, de servir a Jesus, sempre pedia pelo Klebe, e quando ele saía muitas vezes para beber, para ficar com os amigos, enfim, eu sempre falava, Deus, cuida dele, né? E eu confesso que na época em que nós nos separamos mesmo, eu já não fazia mais isso. Eu já não orava para ele, pedia para o Senhor cuidar. E respondendo à pergunta da Márcia, para os meus filhos, foi algo... foi um trauma. Porque como nós não tínhamos os nossos pais muito presentes, os meus pais distantes, então, claro que nós tínhamos a família próximo, a família do Klebe, a irmã do Klebe, sempre foi próximo ao meu irmão, mas os meninos, as crianças sempre foram muito apegadas, né, a mim, ao Klebe, e isso foi um choque, porque nenhum filho espera isso dos pais. O mundo de hoje, ele pode até dizer que é independente, que hoje é atual, é normal, mas a família é um projeto de Deus, e no projeto de Deus não há falhas. Não há essa separação, não há essa quebra. Então, os meus filhos, eles foram criados assim. Então, para eles foi muito difícil. O Vinícius estava com seus 15 anos, já namorava, então eu acho que o porto seguro dele foi a namorada. A nossa filha, ela com 12 anos, assim, 11 para 12 anos, ela parecia forte, ela parecia sempre ser a forte, mas por dentro ela era dilacerada. Então, onde eu chorava, ela me amparava. Então, ela era aquela que me abraçava, que não chorava muito na minha frente, mas ela não demonstrava tudo que ela estava passando. Ela demonstrou com a falta de rendimento na escola, com a introspecção com os amigos, porque ela já não queria ficar com ninguém, então só ficava dentro de casa. O Kaique é o nosso filho mais novo, então o Kaique, eu acho que foi o que, às vezes eu paro e penso e falo assim, eu acho que ele foi o choque maior, quem teve o maior choque, porque o Kaique foi um misto. Ele teve medo de passar necessidade, ele se sentiu desprezado pelo pai, depois ele se achava que ele não era amado, que ninguém amava ele, e até houve um momento dentro desses 6 meses que o Kaique, ele quis ir morar com o pai, ele quis porque quis ir morar com o pai, e foi muito duro, muito difícil para mim permitir isso, mas eu acabei permitindo porque eu acho que já foi o trabalhar do Senhor. O Kaique, eu acho que foi como um anjo que Deus enviou para cuidar do pai dele. Então eu fiquei com o Vinícius e a Lavínia e o Kaique com o pai. Só que era assim, eu tinha que ver o Kaique todos os dias, o Kaique tinha que pegar, o Cleberson tinha que pegar a Lavínia todos os dias para ir juntos,
para um projeto onde eles ficavam. E era assim, todo mundo, era uma separação, mas onde todo mundo se via todos os dias, né? Então, é uma coisa que o meu apóstolo fala, eu nunca vi uma família tão unida que um sente a dor do outro. E eu acho que agora, refletindo sobre isso, até na nossa separação nós fomos unidos. Se é que dá para falar isso. Mas foi isso. Não Ô, foi Léo, fácil. Sim. gente, a hora voou. Nós só temos 10 minutos. Meu E tem umas perguntas. Deus! Pois é, e tem umas perguntinhas. A minha voz, gente, tá péssima. Eu tô um pouquinho resfriada, então tá com essa voz feia, mas vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. De Porto Alegre, lá, a Chanichelle, a minha irmã, perguntou o seguinte: nessa volta, quem teve a iniciativa de querer voltar e de mudar? Vou juntar as duas perguntas. A Camila perguntou o seguinte, deixa eu colocar aqui. Peraí. Cadê a pergunta da Camila? Em qual momento em que momento sentiu que deveria desistir, que deveria não desistir e dar mais uma chance para o casamento? Então, essas duas perguntas juntas. Quem teve a iniciativa de mudança e de volta e em que momento você sentiu que você deveria dar mais uma chance e não desistir? Certo. Bom, quando eu me separei, quando nós nos separamos, no primeiro dia estava tudo certo, estava tudo bem, e eu falei, cada um vai seguir a sua vida. A partir do dia seguinte, começou o sofrimento. Foi onde eu conversei com uma pastora e eu chorei muito, uma pastora amiga minha, e eu chorei muito, e eu disse para ela, todos os meus sonhos se dissiparam, todos os meus sonhos, os meus projetos de família, tudo que eu lutei hoje se acabou, hoje. E ela virou para mim e ela disse para mim, calma, filha, porque se Deus tem um propósito na vida de vocês dois juntos, Deus vai restituir. Agora volte, reflita, medite no seu quarto e relembre se Deus algum dia falou de propósito na vida de vocês. Aí eu falei, pronto, lascou. Aí foi que eu chorei mais ainda, aí foi que eu causei mesmo no choro. Porque eu não lembrava, eu não conseguia lembrar, gente, se Deus já tinha falado algo para mim. Então eu fiquei janeiro, fevereiro chorando e eu sempre me perguntava, Senhor, o Senhor tem propósito na nossa vida? O Senhor alguma vez já falou isso? E aí teve um dia que eu acho que foi em março, quando eu tava chorando e essa pergunta sempre martelava na minha cabeça. E eu falei, Deus, o Senhor tem propósito? E o Senhor me fez lembrar de um dia lá atrás, onde eu tinha feito essa mesma pergunta, porque eu estava muito chateada com o Kleber, e eu falei, Deus, se o Senhor tem propósito na nossa vida, me dá um sinal, me dá uma resposta. E Deus falou naquele dia que tinha. E aí, nesse dia, Deus me mostrou, Deus me fez relembrar disso, que Ele tinha sim um propósito na nossa vida. E aí, eu chorando muito, as pessoas falavam, calma, né? O mundo dá voltas, que não sei o quê, mas eu não estava interessada no mundo que dá voltas. Eu estava interessada se ia, se não ia, se dava certo ou se não dava, o que Deus tinha para nós. Porque naquela altura eu estava tão íntima de Deus que eu acho que eu escutava até os passos dele. Então, quando eu lembrei disso, eu lembro que eu voltei de um culto e nesse dia eu orei e eu falei, Senhor, o Senhor tem me tratado muito e o Senhor tem me moldado, porque nessa minha separação, o Senhor, Ele me quebrou toda por inteiro e Ele me refez. Ele continua me refazendo todos os dias.
mas eu era uma pessoa extremamente orgulhosa. E uma das coisas que eu sempre dizia que eu jamais iria perdoar era uma traição do Kleber. Se ele fizesse qualquer coisa errada, eu dizia que eu não ia perdoar. E nesse período, o Senhor foi trabalhando tudo isso em mim. O orgulho, foi me tratando. E nesse tempo onde eu falei, nessa oração onde eu disse, Senhor, se o Senhor diz que tem propósito na nossa vida, e se for da tua vontade, do teu querer, restituir o nosso casamento, então que o Senhor faça, mas que seja para a tua honra, para a tua glória. E eu tenho um pedido, se for para trazer o Kleber de volta, que traga-o totalmente mudado, transformado, porque do jeito que ele é, eu já não aceito mais, porque o Senhor me quebrou, o Senhor continua me quebrando, e eu não aceito mais da mesma forma. E naquele dia eu entreguei as minhas lágrimas e a minha oração para o Senhor. E foi, eu acho que o último dia que eu chorei pelo meu casamento. E a partir daquele dia, daquela noite, em claro, que eu chorei aos pés do Senhor, eu entreguei a Ele os meus sonhos de novo. Eu falei para Ele o que eu estava sentindo e eu falei que Ele fizesse a vontade dEle sobre as nossas vidas, não a minha vontade. E a partir daquele dia eu parei de chorar e eu comecei a seguir a minha vida, me reerguer com os meus filhos. E assim o Kleber também, ele já estava seguindo a vida dele e se reerguendo. E aí, só que a partir daquele dia, na medida que eu ia me reerguendo, o Senhor usava pessoas todos os dias para falar algo para mim. Todos os dias, de várias formas, seja um louvor, seja uma palavra, seja alguém, o Senhor falava. Aquilo que você pediu no secreto do teu quarto, eu vou fazer. E eu falava, gente, isso parece loucura. E aí eu tive até uma conversa uma vez com a minha cunhada no WhatsApp. E ela disse, e eu falei assim para ela, olha, Elaine, o seu irmão, ele vai voltar para casa, mas ele vai voltar no tempo certo e ele vai voltar transformado, porque é isso que Deus quer para as nossas vidas. E naquele dia eu não falei chorando. E a minha cunhada falou assim, nossa, você tá falando assim, eu acredito em você, e eu creio, e eu recebo, e assim... E aí Deus foi trabalhando e sempre usando pessoas. E eu tinha uma pastora, eu tenho uma pastora que sempre intercede pela minha vida. Uma não, né? Um monte, várias, porque Deus me presenteou com muitas pessoas. Deus, ele não mandou só uma igreja para mim, uma pastora. Deus mandou muitas igrejas para orarem por nós. E se tem uma coisa que eu não tenho vergonha de dizer, é que eu pedi a oração sim para todo mundo. Oh, gente, ora pela vida do Kleber, ora pela vida do Kleber. E aí, Deus usou a vida dessa pastora e disse, Deus, ele tem propósito na vida de vocês, e Deus disse que até tal mês ele vai resolver essa situação. E Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando nesse meio tempo. E aí, quando foi, como eu disse, Deus foi restabelecendo a minha vida. Deus foi me curando, Deus foi me tratando, Deus foi me fazendo me enxergar como mulher, porque eu já não me enxergava mais. Eu me achava feia, eu me achava gorda. Então, Deus foi colocando que eu primeiro preciso me amar para depois eu estar pronta para amar o meu próximo, para amar o meu marido, né? E Deus foi trabalhando tudo isso nas nossas vidas. O Kleberson, ele já estava seguindo a vida dele, já estava com um novo relacionamento, e o Senhor tinha colocado também uma pessoa na minha vida, mas eu tinha medo. Mas assim, ao mesmo tempo, eu sempre ficava ligada no que Deus tinha falado para mim. Eu vou restituir. Eu tenho propósito na tua vida. E então, eu sempre sabia e eu sempre fiquei esperando aquele tempo de Deus, aquele mês que Deus falou que ia acontecer. E aí,
uma das flores que Deus me deu também, que foi uma outra evangelista, ela disse: Léo, quando Deus restituir a tua vida, você vai estar num patamar onde você vai escolher se você quer a restituição de Deus ou se você quer continuar vivendo a sua vida. E tudo isso foi juntando, eu fui juntando as coisas, fui sempre me alimentando, eu absorvia tudo que Deus me dava, todas as informações. E até que, quando o Kleber soube que tinha uma pessoa que, enfim, queria entrar na minha vida e tal, então eu acho que aquilo ocasionou algo, despertou algo dentro dele. Opa, peraí, eu vou voltar a olhar para ela. Então ele ficou bravo, ele foi querer ir para cima de mim para tirar satisfação, essas coisas. E aí eu não dei muita atenção. E aí nisso daí, o Kleber, ele teve uma noite que o Kleber foi visitado pelo Senhor. E o Senhor fez uma visita para o Kleberson à noite, e o Kleberson, ele teve um encontro pessoal com Deus ali. E Deus, ele tirou as vendas do Kleber. Deus, ele tirou as vendas. O Kleber, ele se lembrou de Deus. Ele sentiu o desejo de se ajoelhar e orar ao Senhor. E ele disse que fez isso. E quando ele se ajoelhou, que ele orou, ele falou assim que ele foi, como se o véu tivesse se rasgado e ele tivesse enxergado tudo que ele estava perdendo. E Deus falava para ele, no coração dele: vai e pede perdão. Independente do que aconteça, você tem que pedir perdão para ela. E aí, quando foi no dia 30 de junho de 2016, no mês em que o Senhor disse que tudo iria se resolver, o Kleberson me procurou de manhã e ele me pediu para ter uma conversa. E no momento eu não queria, eu falei, eu não quero conversar, mas eu falei, ele falou assim, mas eu quero conversar numa boa com você. Eu falei assim, tá bom, então vem aqui na minha casa à noite. E ali, o dia inteiro, o Senhor foi me fazendo relembrar todas as promessas. O Senhor foi me fazendo... O Senhor ali me enxovalhou e falou, olha, se eu não colocar agora tudo que vou fazer, você relembrar de tudo e você perder, você não vai poder me culpar. E aí eu fiquei o dia inteiro. Quando chegou a noite, o Kleberson foi na nossa casa e... ele falou que na nossa conversa, eu lembro que ele disse assim, eu não sei por onde começar. E eu falei assim, começa pelo começo. E ele disse assim, são tantas coisas, são tantos os perdões que eu preciso pedir para você, que eu não sei por onde começar. Mas ali ele foi conversar comigo, eu acho que ele esperava não ouvir as palavras que ele ouviu. Eu acho que o que ele foi esperar ouvir foram palavras contrárias. Mas à medida que ele ia falando, a palavra que ele recebeu da minha boca não foi mais da mulher tola que destruiu a casa. A palavra que ele ouviu da minha boca foi da mulher sábia, que Deus, nesse período, constituiu dentro de mim. E eu disse para ele, eu perdoo você. Eu perdoo. E na época ele disse que se ele pudesse ter a oportunidade de voltar no tempo, ele iria voltar. E ele faria tudo diferente para ele não perder a família dele. Porque ele viu que ele perdeu algo para ele que era valioso. E aí eu disse para ele, pois se você está disposto a voltar no tempo, a voltar atrás e abrir mão dos seus erros, abrir mão dos vícios, abrir mão de certas amizades,
em prol da tua família de volta, você vai ter a sua chance. E naquele momento em que o perdão foi liberado, Deus agiu e concedeu o milagre da restituição. Glória a Deus. Então, no dia 30 de junho de 2016, Deus, ele restituiu o meu casamento, restituiu as nossas vidas, restituiu a minha família, para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. A sua cunhada, eu acho que é a sua cunhada, Leila, né? É. Ela colocou aqui, ó, nessa ocasião ele me ligou no dia seguinte. Me arrepia de relembrar. Aí ela escreveu, chorando aqui. Colocou a carinha de choro. Uau! Deus é maravilhoso. Só quem viveu sabe, ela escreveu. E é verdade. Deus é lindo. É muita história, é muita experiência para ser contada em pouco tempo. Mas eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de contar um pouquinho. Contar um pouquinho da minha história. Você estava falando, eu estava lembrando, Léo, que o ano passado, né, a gente estava indo. A gente ainda está em pandemia, mas estava muito mais restrito, tudo fechado. E aí você falando agora, eu lembrei disso. E eu comecei a pedir para Deus alguma estratégia para que tivesse algum espaço, alguma coisa que eu pudesse fazer na internet para que as pessoas pudessem conhecer mais a Deus e aquilo que Ele faz, aquilo que Ele pode fazer. E aí eu orando, jejuei por alguns dias e eu sonhei que eu fazia uma live para mulheres. E aí na oração eu falei, Senhor, mas eu falei que eu quero fazer algo para toda a família, eu não quero só falar com as mulheres. E aí naquele momento o Senhor me respondeu, se você ganhar uma mulher, você ganhou toda a sua casa. E eu ouvindo você falar, eu não tinha comentado, acho que isso aqui nas outras lives, mas foi assim que nasceu o Femininas no Instagram e essas lives, a partir de orações, de um desejo que o Senhor colocou no meu coração e de um direcionamento do Espírito Santo. E aí, enquanto você estava falando, eu lembrei disso, porque uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher de Deus, uma mulher direcionada por Deus, é capaz de mudar. Não muda só a sua vida, mas como aconteceu com você, muda toda a sua família. E foi pela sensibilidade que você teve em ouvir o Espírito e deixar o Senhor te guiar, o Senhor te moldar, como você mesmo disse, né? Que você era orgulhosa, que o Senhor precisou te refazer. Quando você se abriu para isso, as coisas começaram a mudar, né? Começaram a acontecer. Então, é muito importante nós, mulheres, e a palavra de Deus diz que nós é que edificamos o nosso lar, nós entendemos que para nós conseguirmos edificar, nós precisamos da presença de Deus. Não tem como a gente fazer isso sem a presença do Senhor. E verdade. Eu tenho certeza que todas essas pessoas aí que estão assistindo e aquelas que vão assistir, que entendam, se estão passando por uma situação como essa, uma situação parecida com essa, entendam que só com o Senhor que nós conseguimos a mudança. É só com Ele que vai vir a restituição. É só Ele que pode fazer isso. Pegar duas pessoas que já estavam separadas, estavam tentando um relacionamento com outras pessoas. Deus visita um homem que até então não tinha tido experiência nenhuma, não tinha ido para a igreja nenhuma vez, não conhecia nada de Deus. Deus visita este homem, fala com ele, e ele entende que é a voz de Deus. E vai atrás da sua família, pede perdão, e as coisas se transformam a partir daí. Só Deus mesmo para fazer isso, né? Deus é maravilhoso. É verdade. Deus é lindo. Deus é bom. Eu quero em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Amém. Nos nossos últimos minutos, eu quero que você fale bem rapidinho aí para as mulheres que estão nos assistindo.
depois dessa mudança, dessa volta, desse pedido de perdão. Eu sei que não foi uma coisa rápida, não foi fácil. Infelizmente a gente não tem tempo, assim, como você disse, é muita coisa, muitos detalhes. Mas depois dessa restituição que vocês reataram, os dois começaram a servir a Deus e para a igreja. Hoje, graças a Deus, vocês estão aí firmes, com os 3 filhos lindos, servindo ao Senhor, né? Numa igreja maravilhosa. Tem que puxar a sardinha, né, Léo? A nossa igreja, Mensageiros da Paz. Um casal muito abençoado, que cuida de famílias, cuida de casais. Então eu quero que você fale rapidinho dessa transição e desse trabalho que vocês fazem na igreja. Bem rápido. Tá ótimo. Então é assim, só para terminar, o Senhor, ele restituiu não só a nossa vida, mas o Senhor, ele restaurou a minha família, ele restaurou a minha casa, o meu Aleluia. ministério. No início desse ano, nós, como a Michele já puxou a sardinha, né? Nós congregamos na Igreja Apostólica Mensageiros da Paz, somos mensageiras, com Glória muito a Deus. orgulho. Glória a Deus. E no início, Verdade. e desde então, nós continuamos vivendo o extraordinário do Senhor a cada dia, né? Então, nesse início de ano, para a honra e glória do Senhor, hoje nós somos casados oficialmente. Então, hoje eu sou a Leomagna Arezes, finalmente o sobrenome Arezes. Uhul! Para a honra e glória do Senhor, estou muito feliz. Nós somos líderes da coluna CTA, da coluna ministerial CTA, que cuida de casais, que é construindo a Tríplice Aliança, né, na Igreja Apostólica Mensageiros da Paz, onde eu sou muito grata pela vida dos nossos apóstolos, né, o apóstolo Mário Alberto e Vivian Rosa, assim como somos gratos a você, nossa pastora, que sempre tem nos acompanhado, Michele. E nós estamos começando, sim, esse trabalho com casais, com famílias, né, e assim, o que nós queremos levar para os casais é exatamente isso. Viver o sobrenatural de Deus nas vidas deles. Eu quero dizer que a palavra de Deus diz em Jó que há esperança para uma árvore cortada. Então, enquanto se há vida, há esperança. Há esperança de restituição para a tua casa, há esperança de restituição para o seu casamento. Porque para Deus nada é impossível. Se você permanecer na posição, obedecer. Porque o que houve conosco foi a fé que foi mantida, o perdão que foi liberado, a confiança em Deus que foi depositada, porque não foi fácil, a obediência ao Senhor. Então a chave, o segredo é a obediência ao Senhor. Não contem para ninguém, porque este é o segredo. Quando se obedece a Deus, você é feliz em tudo que você faz. E as bênçãos do Senhor, elas vêm para você. Então, hoje nós somos casados, nós somos líderes de casais na igreja. Nós estamos começando um trabalho onde nós queremos levar os casais a viverem o sobrenatural do Senhor. A estreitar laços, a mantê-los inseridos na obra de Deus, com entusiasmo, com alegria, com amor e, claro, sempre na companhia um do outro. Pois desde 30/6/2016, nós vivemos o extraordinário de Deus, sempre na companhia um do outro. Eu e o meu marido. E somos muito felizes e abençoados. E assim como nós fomos abençoados e somos felizes, nós queremos levar isso para as pessoas. Nós queremos levar isso para as famílias, para os casais. Este é o nosso objetivo. Amém. A sua cunhada lembrou aqui de uma data, de um dia muito importante para vocês e muito especial, não só para vocês, mas para todos nós que tivemos o privilégio de participar, que foi no dia do batismo. Pessoal, a família toda se batizou no mesmo dia. Fala um pouquinho, Léo, rapidinho.
sobre esse É dia. porque eu ia falar, mas por causa do tempo. Então é assim, no dia 30/6, o Kleberson foi pedir perdão e ali Deus restituiu. No dia 3/7, foi o aniversário do Kleberson. E aí o Kleberson foi pela primeira vez na igreja e ver o que estava acontecendo com a gente. E ali ele viu a filha dele dançando no grupo de gesto, ele viu os filhos dele que era adolescente, louvando ao Senhor no grupo de jovens. E foi um dia de ceia. E ali o Kleb examinou-se a si mesmo, como ele já tinha tido um encontro, ele declarou que aceitava Jesus naquele dia tomando a ceia. No dia 16 de outubro, foi o nosso tão sonhado momento. Foi o batismo da nossa casa inteira. Eu, os meus filhos, o meu marido, nós nos batizamos todos juntos, no mesmo dia, no mesmo rio. E eu lembro que os pastores no dia sempre falou assim: nossa, todos os nossos batismos são em dias frios e chuvosos, o tempo tá feio. E naquele dia, o Senhor abriu um lindo sol. E no momento do nosso batismo, os pássaros estavam cantando alegremente, sobrevoando o rio. Então é uma data que para nós é inesquecível. Porque o ano de 2016, mais preciso, o dia 16 para nós é muito importante. E assim como o dia 16, o Senhor preparou para o nosso batismo, o dia 16 também foi um dia preparado para o nosso casamento. Então o dia 16 para nós tornou-se especial, né? E junho, claro, foi a restituição do Senhor nas nossas vidas, um momento tão, tão importante, tão esperado por mim, tão sonhado. É algo que os nossos filhos não acreditavam, né? Eu acho que foi algo assim que chocou a todos. O que Deus fez na nossa vida. E o que Deus continua fazendo, porque Ele continua fazendo todos os dias. Nós não somos perfeitos, mas nós vivemos e aprendemos todos os dias com Jesus. Hoje, onde superabundou o pecado, hoje superabunda a graça. Porque mesmo que eu fique brava com o Kleb e o Kleb fique bravo comigo, logo ali passa, porque há a graça de Deus, há o perdão, há o companheirismo, há a união. E hoje é até mais fácil da gente brigar mais, porque a gente vive junto, não se separa pra nada. A gente vai trabalhar junto, a gente volta junto, a gente vive junto, a gente faz tudo junto. Então é natural. E aí, como Deus é maravilhoso, né? Que eu tava aqui pensando, são tantas coisas que no dia 30/6 foi nossa restituição, no dia 3/7 o Kleberson declarou que aceitava Jesus, e naquele dia 22 de julho foi o primeiro encontro de casais que nós fomos. Nós fomos naquele encontro de casais, o Kleberson, eu acho que ele nem respirava, e muito menos eu. Eu lembro que quando nós descemos do carro juntos, nós parecíamos celebridade. Foi algo assim que resplandecia. A luz do Senhor, ela resplandecia sobre nós. Aleluia. E isso é algo assim que não tem preço. Tem valor. Isso tem muito valor. Muito valor. E vivendo esses momentos tão especiais, marcantes para nós, importantes, nós já vivemos outros momentos, outros encontros de casais. E para nós, sempre o encontro de casal é algo especial. É algo que ele fala, ele alcança, ele fala, ele ministra, ele transforma casais. E aí, pensando nisso, eu acho que
vem o desejo muito grande sempre no coração de estar sempre trabalhando para isso e fazendo o melhor nos encontros de casais. Amém. Por falar em encontro, gente, dia 26, próximo final de semana, próximo sábado, nós temos o primeiro encontro de casais da Mensageiros da Paz, organizado e dirigido por Léo Arezes e Kleber Arezes. Tem convite ainda, Léo? Pouquíssimos, porque por conta da pandemia o espaço nós reduzimos, mas ainda Sim. temos alguns convites, sim. Ok. Então, quem quiser participar do encontro de casais e conhecer um pouquinho mais da história, porque parece, assim, estou sabendo que vai ter uma surpresinha por lá, vão contar bem essa história direitinho aí, com detalhes. Então, quem quiser conhecer eles pessoalmente, quem quiser participar deste momento tão especial da vida deles, pode entrar em contato com a Léo pelo Instagram. Deixa o seu Instagram, Léo, por favor. O meu Instagram tá como Leo_Oliveira. Ok. E vai estar marcado também, assim que encerrar a live, o vídeo vai ficar salvo lá no feed. E aí a Léo vai estar lá, vou marcar ela na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato com ela se você quiser participar do encontro de casais. Ok? Amém. Temos que encerrar, Ok. infelizmente. Obrigado por contar esse testemunho lindo para muitas mulheres aí que nos ouviram e que ainda vão nos ouvir. Não desista da sua família, não desista do seu casamento. Creia, fique firme, busque ao Senhor, porque Ele pode restituir a sua casa e a sua família. Assim como Ele fez na família da Léo, Ele pode fazer na sua família. Espero que essa live tenha servido de inspiração para você, para que você busque ainda mais a Deus e creia que Ele pode todas as coisas. Se você está passando por algo parecido, está com alguma dificuldade, pode procurar a Léo, pode procurar o Kleber aí nas redes sociais. Eles estão prontos para ajudar vocês no que for preciso. E assistam essa live, compartilham essa live, compartilha com alguém que você sabe que está passando por essa situação, que precisa ouvir essa história, que precisa ouvir esse testemunho. Eu tenho certeza que muitas outras mulheres e muitas famílias serão edificadas através deste testemunho. Léo, obrigado. Você sabe que eu amo você, amo sua família. Vocês são muito especiais para nós. Obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho dessa história. E que ela se espalhe aí pelas redes sociais. E muitas mulheres e muitas famílias sejam restituídas a partir de vocês. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Amém. Eu quem agradeço. Quero agradecer primeiro ao Senhor pela oportunidade de contar um pouquinho e que assim como o Senhor edificou a minha vida, que o meu testemunho possa edificar muitas vidas. Nós estamos à disposição, que o Senhor abençoe, prospere, restaure a cada vida que assistir esse vídeo. E se você hoje que está assistindo, mulher, homem, que está com o seu casamento achando que já foi colocado um ponto final, eu te digo, há esperança para a árvore cortada. Ainda que ela foi cortada, Deus pode restituir, fazer ela florescer. Não coloque um ponto final. Deixa Deus colocar uma vírgula e continuar escrevendo a sua história. Eu agradeço, Deus abençoe. Um beijo a todos. Obrigado, gente, por ter ficado conosco aqui neste tempo tão precioso. Um grande beijo para todas. Lembrando vocês que na página no feed aqui do Femininas tem um sorteio que vai rolar agora no final do mês. Então, marque lá as pessoas, marque suas amigas, divulga. E no último dia do mês a gente vai sortear aí um brinde que é uma agenda, uma jornada com Deus. Então, se você ainda não está participando do sorteio, corre lá, se inscreva, segue as regrinhas e boa sorte para vocês. Beijo, gente. Beijo, Léo. Obrigado, gente. Fiquem com Deus.